São Paulo, Joel, sobre infelizmente mais dois casos de violência que aconteceram, mas dessa vez os criminosos toparam com policiais nesses assaltos. Foram dois policiais, Joel, alvos de tentativas de assalto nas últimas horas, para a gente deixar bem claro aqui que a criminalidade em São Paulo não poupa ninguém, né? Não Toda poupa, certeza. toda certeza, ninguém é poupado. Eles estavam à paisana. O primeiro caso foi ontem à noite na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo. Um PM estava de moto em uma das alças para entrar na rodovia Anchieta, quando ele foi abordado por três É PM? assaltantes. Esse um PM. São dois casos. Ele estava de moto e, ao ser abordado por esses criminosos, reagiu. Eles trocaram tiros, mas esse PM acabou baleado. Ele foi levado para o hospital, segue internado e a gente não tem ainda a atualização do estado de saúde dele. Os criminosos queriam a moto desse policial militar que estava ali fazendo o caminho pela Anchieta. Ele estava de folga. O que a gente sabe é que os suspeitos estavam a pé na beira da rodovia. Isso tem acontecido muito na Anchieta, aqui no trecho urbano, né? Eles ficam a pé, escondidos atrás de árvores, de mato, de placa de trânsito, e aí se jogam na frente do carro, na frente da moto. E a pessoa se assusta, não quer atropelar, ela para, né? E aí eles anunciam o assalto, né? Eles até tentaram levar a moto, mas depois da reação do policial, eles acabaram fugindo e deixaram a moto por lá. E o policial militar está internado, a gente não tem novidades sobre o estado de saúde dele ainda. O segundo caso aconteceu agora há pouco de manhã, 9h30 da manhã, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, uma das mais importantes do Butantã, Parque Continental, perto ali do acesso para Osasco. Nesse caso, era um policial civil que estava no carro com a família. Eu até vi as imagens do circuito de segurança, ele estava dentro de uma SUV, um carro escuro, quando ele foi abordado por dois criminosos, cada um em uma moto. E aí ele reagiu. Só que nesse caso, ele conseguiu acertar um dos ladrões que ficou ferido, mas mesmo sangrando, ele subiu na garupa do comparsa e foi embora de lá. A moto que esse que estava machucado estava usando ficou no local. E aí a polícia descobriu que ela tinha sido roubada no começo de fevereiro. E agora a polícia está fazendo buscas em hospitais, clínicas, para ver se localiza esse bandido que saiu de lá baleado, que saiu de lá ferido. Esse agente da Polícia Civil não se feriu e ninguém que estava na família dele, tinha criança, inclusive, ninguém ficou ferido nessa ação aí da Corifeu de Azevedo Marques, viu, Joel? Inclusive, apuração que a gente conseguiu agora há pouco com o pessoal do Brasil Urgente, viu? Marcelo Moreira e Felipe Garrafa, que estavam em cima desse caso. Cara, mas estranho, dois policiais, dois casos assim, um na sequência do outro, sabe? Me causou uma certa estranheza aí quando eu ouvi você narrar os fatos, sabe? Vou até esperar um pouco mais. Não me surpreenderia também se fosse uma mera coincidência pelo seguinte, pela quantidade de crimes que tem acontecido nesse sentido, né? E chega até o ponto de você ter, simultaneamente, em menos de 24 horas, dois policiais atacados em uma situação convencional dentro do que a gente tem visto aí no dia a dia. E pode acontecer com qualquer cidadão, né? Mas me Inclusive. chama a atenção, me chama a atenção. Não que tenha alguma coisa a ver, mas me chama a atenção dois policiais aí em 24 horas. E de novo, a gente volta a casos recentes. Os mais recentes, sem puxar muito aqui no tempo, a dentista de 54 anos de idade, que continua internada Em lá. estado bastante grave. Gravíssimo, com parte direita do cérebro infelizmente comprometida, ao que tudo indica. O agente esse aí, felizmente, o cara que quase matou essa dentista, ele morreu na troca de tiros lá com os policiais da rota. Agora, sabe o agente da CET? O pai de 4 filhos que foi morto de uma forma brutal ali. É Domingos, né? Sim. É José Domingos, acho. Ele foi morto de uma forma que revoltou a mim, a Ana, a todos vocês. Eu, quando tomei conhecimento que ele deixou a esposa e 4 filhos, me envolvi mais ainda no caso. O cara que matou o José Domingos, foi preso. Vocês sabem bem, foi preso anteontem. E ele chorava igual menino durante a prisão. Chorando, igual criança mesmo. Mãe, ai, mãe, me ajuda, me ajuda. Por que não pensa antes de cometer o crime? E o choro dele não me comoveu nem um segundo, porque eu imagino muito mais
os filhos do José Domingos chorando, como devem estar chorando até hoje, a esposa do José Domingos A família chorando acaba, né, também. Joel? Destrói a família. Destrói. Então não dá para pensar em ter pena desses caras de jeito nenhum, esses canalhas que arrebentam com a vida do cidadão brasileiro. E eu vou falar isso todo dia aqui, não é por falta de oportunidade, não. Enquanto uns colocam esses caras como vítimas da sociedade, eles, na realidade, que colocam o cidadão de bem como vítima. Eles que são os canalhas, que sabem que podem continuar roubando, que está compensando para ele, roubar ali aliança, aparelho celular, vai em cana, fica pouco tempo, depois é solto. Nós só vamos resolver o problema de duas formas. Ou a polícia fazendo como fez ali uma atitude, uma ação legal, jamais fora da legalidade, trocando tiros e mandando o cara para o inferno, porque é o lugar que ele tem que ir, ou criando uma lei específica. Não é a lei igual foi criada agora para colocar fim à saidinha temporária. Essa aí vai demorar para ser aplicada mesmo, na realidade, na prática, porque a lei, uma vez criada, ela não retroage. Então ela só passa a ser aplicada para os bandidos que serão presos daqui para frente. Então nós teremos ainda muitos anos de adaptação até a gente conseguir viver um ambiente em que o bandidão não degustará, não experimentará a saidinha temporária. Até lá, nós precisamos de algo emergencial. O que é emergencial, gente? Criar uma lei ontem para ser cumprida da seguinte forma. Olha, a partir de agora, o cara que cometeu um assalto à mão armada, pela primeira vez na vida, vai lá para a delegacia, vai em cana, fica um tempo ali que eu não sei qual, considerável preso. Foi solto, cometeu de novo o mesmo crime à mão armada, 10 anos, pelo menos, dentro da cadeia, sem progressão de pena. Essa é uma medida emergencial que nós precisamos. Não houve uma mobilização grande na pandemia com medidas emergenciais? Nós precisamos agora de uma medida emergencial porque nós estamos vivendo uma epidemia aqui no Brasil. A epidemia do bandido matando, a epidemia do bandido quase matando o cidadão de bem. Isso é para ontem, Ana. Inclusive, eu tenho um parênteses para fazer sobre tudo isso, Joel, porque essa lei que foi aprovada em Brasília para mudar a saidinha deveria poder retroagir. E não só deveria, como tem um projeto em análise no Supremo Tribunal Federal para discutir esse assunto. Tá? O STF não marcou data para isso ainda, mas vai haver uma discussão a respeito de um caso específico, mas de repercussão geral, o que quer dizer que o que ficar definido para aquele caso vai definir as futuras decisões para os demais. Então, essa possibilidade de essa não permissão, essa proibição da saidinha, pode ser que a gente tenha uma possibilidade de retroagir. Mas quando isso vai acontecer, a gente não sabe. E é isso que eu queria comentar aqui, né? Porque a gente... O STF pode muito bem tomar uma decisão, porque a obrigação, a função primordial do STF é ver se aquilo é constitucional ou não. Exatamente. Pode muito bem tomar uma decisão dizendo que é inconstitucional. E é provável que aconteça isso, porque você não pode retroagir com uma lei aplicada hoje a ponto de aplicá-la para quem cometeu o crime no passado. Né? Então pode ser uma tendência nesse sentido, que ajudaria, mas que não resolve também o problema assim na essência. Não resolve. O problema que nós temos não é nem a saidinha temporária, é o bandido que é preso, fica ali alguns meses preso e depois é solto. A gente tem as duas coisas, né? Tem a saidinha, né? Que aí são períodos específicos do ano. Esse caso, por exemplo, da dentista, era um caso de saidinha, né? Sim. E o bandido estava foragido. E a gente tem tantos outros de bandidos que são presos, aí soltam e acabam conseguindo progressão de pena, conseguem a soltura muito rapidamente, né? E a gente está falando de crimes graves, assalto à mão armada, latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A gente vê, às vezes, a polícia pegar um cara desses, colocar na cadeia e fala, não, ele vai ficar lá e não vai sair mais. Não é bem assim. Não é desse jeito. E a gente entrevistou hoje aqui na Rádio Bandeirantes um promotor que vai nessa mesma linha. E ele fala de uma coisa, Joel, que eu já ouvi sair da sua boca, eu já falei, a gente já falou muitas vezes aqui. A desconexão de quem cuida da lei e da realidade do brasileiro.
né, de como a legislação não olha para isso, quem cuida da lei não está olhando para a realidade do que está acontecendo com a população. A gente fica falando de muitos assuntos que são bastante importantes, discussão de orçamento, né, discussão de déficit, de uma série de coisas, mas a gente precisa falar de segurança pública para ontem. A população das grandes cidades está se tornando refém da criminalidade. E foi exatamente isso que o promotor de justiça Edilson Bonfim falou aqui na Rádio Bandeirantes em entrevista ao jornal Gente. Ele classificou o judiciário como permissivo e disse que Brasília está muito distante da realidade. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, com quanto feito por homens, estão alheados de uma realidade flagrante da violência das ruas. Todos eles contam com seguranças, estão muito bem guardados dentro dos seus gabinetes, estão distanciados de uma realidade, o que pode permitir, volto ao condicional novamente, um olhar mais teorético, poético, romantizado, que não é aquele que experimenta os cidadãos no nosso cotidiano. A violência que está chegando no seu ápice. Como isso vai terminar, eu não sei, mas é bem possível que a sociedade comece a fazer as contas e pressionar diretamente mais e mais o legislativo para leis mais condizentes com a nossa realidade, o executivo identicamente e o judiciário. No Brasil nós criamos uma imaturidade artificial, em descompasso com a biologia. E em vez de educarmos a sociedade pelas vias da responsabilização, dizendo aos jovens de 16 anos de idade, olha, você tem dignidade até para votar se quiser, você tem dignidade para tudo e você tem um dever também, que é um outro sintoma da dignidade, que é você pode ser punido por aquilo que você faça incorretamente frente à lei. Mas no Brasil não. Você dá uma bandeja, um balde de direitos, mas não cobra responsabilidade. O que diz a harmonia internacional? No mínimo, a partir dos 16 anos de idade. Mas o brasileiro parece que amadurece só depois do paraguaio, depois do peruano, depois do argentino, depois do venezuelano. Aí, nessa parte final, o promotor Edilson Bonfim está falando sobre a questão da maioridade penal, né? Que tem projetos tratando desse assunto lá em Brasília, mas, claro, né? Engavetados. É um outro também que tem que ser pensado de forma simultânea a essas outras discussões que nós temos, porque de forma isolada também não resolve, né? Se você criar só a redução da maioridade penal, você vai continuar permitindo que adultos continuem cometendo crime, sendo presos e soltos com muita frequência. Então são medidas assim que elas têm que ser tomadas de forma conjunta. Essa que você falou da extinção da saidinha temporária, extinção entre aspas mesmo, e aplicar para quem já está preso. Aí a gente passa pela redução da maioridade penal da mesma forma e, na sequência, essa discussão que nada me tira da cabeça, que é a principal, que é você manter por um tempo considerável mesmo o bandido que comete assalto à mão armada preso, porque é ele que mata, ele que comete o latrocínio. É evitar, né, Joel? É prevenir a morte. Acho que é isso que tá faltando, é isso que a gente precisa. Vamos pro intervalo? Vamos, olha lá o horário, ó. Você viu ou não? Fale. 13h33. Abraço para Ronald Gimenez. Daqui a pouco as mensagens em 011 999048756.